Olá, olá! Estamos aqui gravando mais um episódio dessa websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. E sempre lembrando que esse episódio, o Mentes que Conectam, está apoiando o Instituto Colo de Mãe. Essa semana eu tive lá, semana que nós estamos gravando aqui, e aí ver o trabalho que aquelas gurias estão fazendo com aquelas famílias, oficinas acontecendo, ensinando aquelas famílias a fazer arranjos de flores, barbearia. Realmente um trabalho muito robusto. Todo um trabalho junto a uma equipe médica que estão lá apoiando no sentido de fazer um diagnóstico acurado sobre autismo e também todo um apoio com as famílias. Muitas famílias já voltando para casa, mas continua um apoio porque esse processo que nós estamos vivendo, ele é longo, né? Então, nós vamos precisar realmente estar fortes para a gente continuar apoiando a todo mundo que precisa. Então, vocês encontram aqui o QR Code, né, para poder fazer essa ajuda, continuar ajudando, apoiando, incentivando o Instituto Colo de Mãe. Tem o Pix. E aí o Pix pode ser R$2, R$20, aquilo que for possível, né? Porque a gente tem muitas ajudas. E, gente, hoje eu estou aqui gravando, muito feliz assim, pelas conexões e por trazer duas mulheres. Eu me dei conta, conversando, a gente falando sobre pessoas que estão à frente desse momento do Reconstrói o Rio Grande do Sul. E aí chegou uma hora que eu disse, mas cadê? Né? Como assim que eu estou fazendo um programa sem mulheres? Né? Não, e foi totalmente por pessoas que estavam à frente, empresários. Teve um psicólogo também aqui falando sobre a situação do pós-traumático, que é o Leandro Faix. E aí, mas eu disse, não, mas eu quero uma bancada, quero aqui uma mesa com mulheres. Então, vou apresentar para vocês a Fábio Nunes, que é capitã da Nau 25, ex-escola, falei certo? Escola de empreendedores. Formação em Design Thinking para empreendedores na escola Google, em Nova York. Mentora de empreendedores e de negócios. Já treinou mais de 35 mil alunos. Pós-graduando em Neurociências e Psicologia Aplicada pela Mackenzie de São Paulo. Especialista em Marketing Estratégico na ESPM, aqui do Rio Grande do Sul. Empreendedora há 19 anos. Formação internacional em mentoring. Empreendedora, Promessas Endeavor em 2014 e 2015. Foi premiada nacionalmente pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E é curadora da NRF 2024 em Nova York. E aqui a doutora Grazi, a doutora Graziela Stein. Olha, a gente vinha falando há horas da doutora Graziela Stein, porque eu tenho a Jéssica, que é a pessoa que me assessora no marketing, e ela tem uma admiração, tem um encanto pela doutora Graziela. Doutora Graziela Stein, médica, psiquiatra e psicoterapeuta, professora de ética e supervisora em psiquiatria. É diretora secretária na Associação de Psiquiatria Ciro Martins e integrante do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Gurias, muito obrigada por terem aceitado o convite. A Fábio tem estado mais em Santa Catarina, até por conta de poder fazer as conexões aí aéreas, né? E aí, mas aquelas coisas assim que é para acontecer. Eu mandei a mensagem, ela disse, casualmente, eu estou aqui, né? E aí nós conseguimos estar juntas. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. E eu sempre passo assim esse primeiro bloco de vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês, porque eu acho que é importante que a gente possa inspirar uma mentoria, né, por outros canais. Então a palavra está com vocês, gurias, de contar um pouquinho assim, quem são vocês que estão aqui? Vai, Grazi. Bom, então vou ter a honra da palavra. Muito obrigada. Primeiro quero te dar os parabéns por esse programa, né? Eu também não teria como dizer não, porque as mulheres precisam de espaço com voz para a gente ter vez. E um programa que fala em mentes, né? Que é, digamos, o meu trabalho, o meu estudo da vida e as conexões, né? Mais do que nunca no Rio Grande do Sul, as conexões fizeram diferença e vão fazer a diferença daqui para frente. E a minha trajetória, bom, alguns aspectos, assim, eu estudei em Buenos Aires e me formei faz 20 anos. Esse ano eu estou fazendo 20 anos, então é um ano muito especial para mim. Eu voltei para o Brasil, revalidei o meu diploma, fiz psiquiatria no Hospital São Pedro.
É um hospital que eu tenho muito carinho, porque é um hospital escola, né? Ensina e prepara muitos profissionais, não só psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfim, uma escola de vida também. Como eu disse, faço parte, então, de algumas associações importantes, dentre elas o Sindicato Médico e a Ciro Martins, que forma psiquiatras. Então, assim, compromisso de cultivar sementes, espalhar sementes, que também tem relação com o programa de hoje, né? A gente vai ter que plantar novas sementes, a gente vai ter que cultivar essas sementes para o nosso estado se reerguer. E, enfim, estou há 20 anos, então, de volta ao Brasil. Sou mãe solo de um menino de 3 anos. Acho que isso talvez possa ajudar outras mulheres a se inspirar, né? Eu tenho 46 anos, tenho um filho de 3 e fiz uma fertilização in vitro por vontade própria, né? Mãe solo, assim, com muita felicidade. Então, eu tenho uma pequena, grande família em casa, né? Tive apoio dos meus pais, meu pai é gineco-obstetra, fez, inclusive, a cesárea do meu filho. Então, assim, eu acho que a parte emocional sempre tem que caminhar junto com a nossa profissão, né? Então, basicamente, resumindo, assim, essa é a minha trajetória. Claro que tem vários outros pontos, mas os principais são esses. Que legal. E é muito legal. E as redes permitem isso, né? Porque eu acompanho a família ali da Grazi e o teu pequeno, falando sobre a própria questão de como é que a gente conversa sobre esse momento difícil, e estava o teu pequeno ali brincando. Coisa querida, né? Isso é muito bacana, a gente poder estar acompanhando as vidas, né? Sim, a gente tem uma rede de apoio, porque meus pais estão lá com ele hoje para eu poder vir aqui estar com vocês. Coisa boa. Maravilhoso. E aí, Fábio, nós temos que fazer um agradecimento, né? Quem nos conectou. Sim, né? Então acho que não é nada mais do que o nome do programa, Mentes que Conectam, né? Então, agradecer o Alexandre Peixoto, que é uma pessoa, como te disse aqui nos bastidores, um presente de Deus na minha vida, né? Presente do Paulo Amorim aí nas nossas vidas, na minha e do Leandro. Então, gurias, quero muito agradecer estar aqui. Eu sou uma pessoa que acredito muito nesse espaço e na necessidade desse espaço feminino. Fico feliz de ouvir isso, né? De pensar numa bancada feminina. Sou gaúcha, sou daqui, nascida em Porto Alegre, me criei em Viamão, uma cidade metropolitana aqui do lado, até os 27 anos. Nasci numa família super simples e tive a minha vida transformada através da educação, que é o que eu faço hoje, né? Tenho uma escola de negócios para transformar vidas através da educação. Então, acredito muito que o empreendedorismo e a educação transformam, podem transformar vidas e vidas ao seu redor. Eu acho que as mulheres são muito empreendedoras por necessidade, não sempre por oportunidade, porque acabam tendo seus filhos e querem ficar mais próximo e acabam, então, vou sair do trabalho tradicional, CLT, e vou ter meu negócio. Tem até um número que diz que 35% das mulheres que começam a empreender são pós-nascimento dos seus filhos, né? E fiz minha trajetória, assim, trabalhando com muito estudo, com muito trabalho, com muito esforço pessoal para chegar até aqui. Tenho uma família incrível, Leandro, Sofia e Manuela, que eu vou te dizer que hoje é a minha principal função, né? Ser a mãe desta família. E a minha hoje segunda principal função é ser voluntária no Rio Grande do Sul. Então, participo do grupo Vamos que Vamos RS, participo do grupo do Casa Porto das Flores, que são 2 grupos sérios que estão fazendo coisas sérias. Eu, pessoa física, estou fazendo alguns projetos também, arrecadando Pix, comprando coisa, doando coisa, descarregando caminhão. Até caminhão eu descarreguei, né? Então, assim, acho que essa é a minha principal segunda função. A primeira é a minha família, a segunda é ajudar as famílias gaúchas a reconstruir. Então, para mim é um tema primeiro de tudo que está sendo feito nesses últimos, desde o dia 3 de maio. E esse foi um ponto, gurias, que quando, né, deu assim realmente essa catástrofe, porque a gente, daí eu acho que esse é um ponto que a gente, que bom que tu está aqui, né, Graziela, para a gente poder falar, porque eu acho que a gente nega. Eu fui ouvindo, né, e foi um comportamento muito, e olha que eu sou psicóloga de formação. Tá? Mas, assim, quando foi a pandemia, também começaram as informações, eu dizia, não é tão assim, tal. É, assim, uma dificuldade de poder entender realmente a gravidade do que estava vindo. Né? Eu tive uma primeira reação, minha primeira foi não querer ver. E dessa vez também começaram as notícias da catástrofe, do volume de águas que estavam vindo,
E eu dizia, não vai ser tão assim, não. Sabe uma mistura de fé, de querer que, né, que realmente que um milagre aconteça e, ao mesmo tempo, realmente uma dificuldade de poder pensar na gravidade que estava por vir. Mas depois que eu pego no tranco, né, depois que eu entendo assim, não, tá, fiz essa primeira, mas não, é sério, aí eu arregaço as mangas e vamos lá. E aí eu foco em solução. Né? Como é que a gente pode fazer? Como é que tu lida com esse cenário caótico? E eu acho que essa é uma atitude que é muito recorrente, né, das pessoas, de ter uma dificuldade de poder compreender que tem algo desafiador, algo ruim vindo por aí. Né? É interessante tu trazer isso, porque, sim, a gente tem alguns mecanismos, né, de proteção, porque muitas vezes o impacto emocional das coisas, elas são tão grandes que a gente, para conseguir minimamente a nossa psique sobreviver, a gente usa alguns mecanismos como a negação, né? Então, a negação é para tentar, assim, amortecer o impacto, né? Dar amortecida, e aí depois, aos poucos, a pessoa vai reagindo. Mas o estresse agudo, que é o que está acontecendo agora, né? E daqui a uns meses a gente vai ter que ver as consequências, né, desse estresse agudo, se a gente vai ter um estresse pós-traumático, que é quando o trauma consolida. O estresse agudo, ele afeta diretamente a atenção e a memória. Então, os primeiros dias, a gente não sabia mais se era segunda, se era sexta, se isso tinha acontecido ontem, anteontem. A noção de tempo e espaço fica bem prejudicada pelo estresse agudo, né? Então, é uma reação mental nossa. A gente sabe que tem que agir, mas a gente nem lembra direito o que fez, que nem, né, aqui está trazendo a Fábio, descarreguei caminhão. Ela fez muito mais coisa, ela nem lembra o que ela fez, né? Alguma coisa, assim, flashes, a gente vai ficando. E esse é o momento que também a gente tem muita preocupação, principalmente quem trabalha com saúde mental, e quem está recebendo também. Muitas vezes pessoas estavam recebendo desabrigados e não eram necessariamente psicólogos nem psiquiatras, né? A gente tem o cuidado para saber receber uma pessoa assim, né, com esse impacto da dor, esse impacto do susto emocional, que é deixar a pessoa à vontade, ela poder falar e ela ter esse espaço, porque senão a gente deixa o trauma consolidado e daqui a uns meses a gente vai ver também como é que vai repercutir de outras formas isso, né? Esse é um tema, e até fica aí já um convite, Graziela, te peço para me ajudar a pensar, porque eu estou bastante preocupada com isso, porque quando a gente vai olhar, daí é isso, daí depois que, bom, eu entendo o que está acontecendo, eu começo a me movimentar. E tenho feito estudos do que aconteceu em Katrina, que aconteceu, e aí a gente enxerga que tem, né, um efeito rebote disso tudo e que nós precisamos nos preparar, porque se a gente tem já alguém que viveu essa experiência, aí vem, não é mais negar, é poder dizer, não é que não vai acontecer, mas como é que a gente pode prevenir essas novas ondas. E eu penso que nós precisamos falar sobre isso. Porque o que me preocupa é que o Rio Grande do Sul já é um estado que tem um alto índice de suicídio, um alto índice de depressão. Então, nós já temos, de novo, sobre qual terreno que nós estamos alicerçados. É um terreno que ele tem aí fragilidades. E quais são as ações preventivas que nós vamos fazer? Porque eu acho que vem muito um ponto de, não podemos falar. Então, tudo que não pode é dito, tá, mas o que pode? Que é muito a minha veia, né, do que pode. E aí eu acho que esses são os pontos, né, Fábio, o que nós podemos estar fazendo, além das ajudas individuais, né, o que a gente pode estar empreendendo de ações sociais, de ações que possam colaborar com esse ambiente. Sim, eu acho bem importante isso, gurias. Para mim está sendo especial essa mesa, porque eu digo, se eu fosse mais nova, eu faria medicina para estudar neurociência. Eu sou uma pessoa apaixonada pela mente humana. E sempre é tempo. Mas eu acho que agora as minhas filhas ganham a minha agenda fácil, né? Então, quantos anos tem as gurias? Eu tenho uma com 5 e uma com 12. Então, eu sempre faço esse balanço de o que eu vou abrir mão, né? Os desafios da maternidade. Então, eu acho que eu sou muito feliz na carreira que eu tenho hoje, né? E eu acho que a gente, sim, eu percebo isso nas pessoas, desse impacto, e a Grazi falando, eu me venho aqui, né, de memória, sabe, autodiagnóstico, já gabaritei os dois, assim, né, e eu acho que a gente olhar para o que a gente pode ajudar as pessoas, e vi muitas pessoas falando, vou botar a máscara em mim primeiro, aquela velha frase, né, da gente entender. Penso, já que
tem a coisa do repertório, né? A gente não tinha um repertório de enchente nessa proporção em Porto Alegre. Porto Alegre virou uma grande piscina, né? Pela conta da sua geografia, pela conta de vários fatores, né? De manutenção, de outras tantas coisas, né? Da gente pensar, será que vai acontecer mesmo? A gente viu milhares de pessoas dizendo isso, né? Ah, achei que não ia acontecer, por isso eu não saí. Eu acho que esse olhar preventivo de saúde é algo muito delicado num país que não olha nem para a saúde quando tem que olhar, né? Quando já não é mais preventivo. Então, eu acho que sim, a gente tem que olhar para a gente e entender, se perceber e ajudar os próximos. Eu acho que é isso, porque sim, devemos olhar, mas como que a gente vai fazer isso? Né? Eu acho que é uma pergunta com muita profundidade num país que não olha, né? O Brasil como um todo é um país subdesenvolvido, um país carente de pessoas carentes, e as pessoas carentes foram, em sua maioria, as pessoas atingidas, principalmente aqui em Porto Alegre. Então, como que essas pessoas que não têm o básico quando ficam doentes vão ter acesso à prevenção? Eu acho que tem muito profissionais voluntários fazendo isso. Eu acho que por aí eu acredito, sim, que a gente possa olhar para esses grupos que estão sendo voluntários e fazendo esse trabalho de atender as pessoas que são profissionais, então, capacitados para isso, para que a gente possa, então, ter essa saúde, olhar para essa saúde dentro dessa necessidade. Porque eu estava te ouvindo, eu trabalho na área de gestão de pessoas, né, com recursos humanos, a vida inteira, fiz seleção, trabalhei desenvolvendo lideranças, e hoje trabalho mais com o desenvolvimento de carreira e também com projetos de treinamento, palestras e tal. Mas eu tive um momento bem importante, foi um divisor de águas na minha carreira, que foi quando eu coordenei um projeto chamado Segurança com Foco no Comportamento. Então, é cuidar da área de segurança, prevenção de acidentes, trabalhar a saúde mental dentro dos ambientes organizacionais. E é muito interessante, porque a cultura, e é isso quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de todas, nós não conseguimos ter a cultura da prevenção. O próprio cuidado com a mente, o cuidado de como que nós vamos lidar com as nossas crises internas, porque tem a crise externa, mas nós temos crises internas, que são todos os ciclos do desenvolvimento, as dores da vida, e realmente nós não somos incentivados. E esse é o propósito desse programa, eu sempre coloco assim, né? O grande propósito, e Gurias é um desafio, porque ele não é um programa midiático. Porque como eu trago temas sérios, né, assim, enfim, mas assim, não é um tema midiático, mas eu entendo que é um tema super necessário. Da gente falar sobre saúde mental, da gente falar sobre desenvolver as nossas vidas, empreender na vida, empreender na carreira, e a gente falar sobre dinheiro, que é uma outra coisa que também não se fala, é feio, né? Então acho que a gente tem alguns marcadores. Então eu acho que isso que eu queria muito trazer com vocês, né? Como que nós podemos, nesse momento de crise, né, lidar e buscar, né, recursos, né? O que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, como apontando caminhos? Pois é, então, assim, focando na ideia de prevenção, primeiro a gente teria uma prevenção imediata, que seriam as pessoas que receberam, as pessoas impactadas de alguma forma pela enchente, né? As pessoas poderem não focar em falar no trauma, mas também não desfocar, ou seja, quer falar, fala, né? Com liberdade. E depois a gente tem um segundo momento, que é feito dentro das famílias, né? E entra muito a questão dos professores nas escolas. Então, os professores darem oportunidade para essas crianças, esses jovens, ou essas pessoas que estão na faculdade poderem falar a educação que a Fábio está trazendo aqui, né? O que a gente chama de psicoeducação. Então, a gente tentar falar para não consolidar o trauma, porque aquilo que a gente não é falado, né? Tabu, Freud falava muito sobre tabu. O tabu, ele fica engessado, então aquelas emoções congelam. E são essas emoções congeladas, não processadas através do nosso córtex, que fazem com que o indivíduo fique traumatizado. Então, a gente tem esses momentos iniciais agora. A gente falar sobre isso dentro das nossas casas, as crianças poderem falar com seus pais. Então, não tem uma regra engessada, é a livre expressão. Essa seria a primeira preocupação em prevenção.
E aí a gente tem uma prevenção de segundo momento, que tu trouxe algo muito importante que impacta a saúde do nosso estado, que é a taxa de suicídio altíssima. A gente tem a maior taxa de suicídio no Brasil. E a gente sabe que situações traumáticas e também perdas financeiras, tem pessoas que tiveram não só perdas financeiras, mas perdas de trabalho, isso também impacta na saúde mental. E alguns estudos, né, sobre inundações em outros países referem que tem um aumento de em torno de 20% de depressão depois de um ano, 28% de quadros ansiosos e mais de 30% de estresse pós-traumático. E a gente não está falando só daquela pessoa que já tinha uma depressão previamente. A gente está falando de pessoas que não tinham. Então, esse é um impacto que se até agora no Brasil a gente negava a questão de saúde mental, saúde emocional, a gente não vai mais poder negar. A taxa de suicídio faz que a gente não possa mais negar e a gente tem que falar sobre isso e romper um tabu. E agora essas questões do desastre climático, enfim, hidrológico que aconteceu conosco, vai nos obrigar mais ainda. Então, a preocupação é que os municípios têm esse olhar. Vamos colocar o psicólogo, o psiquiatra na rede de saúde mais efetivamente, nas escolas. Vamos promover falar isso nos municípios, dentro de casa. Vamos romper com esse tabu, porque aí a gente vai prevenir realmente que as coisas cronifiquem ou que elas se agravem. É tão importante, porque tu sabe, e aí eu tô olhando para vocês duas e digo, que combinação. E eu acredito, né, que Deus ajuda, né, nas conexões, né, porque deu, né, assim, deu tudo muito certo, assim, para vocês duas estarem aqui. E que maravilha. Porque isso que tu tá trazendo, né, doutora Grazi, é exatamente isso. Porque o que eu vejo muito? Como eu sou da área das organizações, às vezes as pessoas não me veem como psicóloga. Né? Então, não, tu é administradora, não é um profissional da saúde. E eu me apresento, eu sou uma profissional da saúde. Eu escolhi trabalhar a saúde através da identidade profissional, que é uma parte super importante da nossa personalidade. Então, essa foi a minha escolha. Então, eu me vejo realmente como profissional da saúde. E aí, o que as empresas fazem? Porque as empresas têm feito um papel super importante de psicoeducação. As empresas têm aberto espaços. Eu tenho sido muito procurada por algumas empresas no sentido de me dizer, Jaque, eu quero atender as pessoas do meu time. Como é que a gente pode fazer? E eu tenho feito trabalhos, né, com alguns, né, o Márcio Barbosa, que é da Censo, junto com o Leandro, que foi o meu primeiro convidado dessa segunda rodada aqui da websérie, de poder fazer atendimentos, de poder pensar como que tu prepara aquela empresa para poder perceber sinais. E aí tem o Setembro Amarelo. E aí, o que eu vejo? Vou usar uma expressão bem popular, corneta. Porque é um horror que as empresas estão fazendo. Tá, mas então, como que a gente faz? Sim. E eu acho que hoje tem muito disso. Como que eu faço? Eu não posso dizer que eu estou ajudando, porque senão eu estou me marketeando. Sim. Se eu não ajudo, eu não estou ajudando. Como que a gente sai? Tu sabe que, ouvindo vocês falarem, assim, eu acho que tem muito dentro das organizações, que também é o nosso trabalho lá na ANAU. A gente trabalha com desenvolvimento de líderes e times nas organizações, e aí ouvindo a Grazi falar sobre trabalho, né, o meu trabalho é com empreendedores e com líderes, acho que tem duas coisas aí, né, como os empreendedores foram impactados emocionalmente. Eu tenho um amigo, que é o Caio da Forbeer, ele participou do Jornal do Almoço, ele não conseguiu falar, né, de tão emocionalmente impactado que ele estava naquele momento de ver o seu negócio destruído. E a gente tem visto isso nos times em que a gente trabalha aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem percebido isso nos nossos amigos empreendedores. Eu, como empreendedora, tive que tomar decisões no meu negócio. O que eu faço agora com o aeroporto fechado? Fico aqui no Rio Grande do Sul, fico em Floripa, porque a estrutura o número de voos que tem em Canoas, em Caxias, Pelotas, enfim, não atende a nossa demanda, que é semanal, né? Eu tenho 3, 4 pessoas viajando Brasil. Então, a gente se olhar enquanto líder e o papel do líder nesse momento para os nossos times é de fundamental importância, tanto quanto na pandemia, né? Como que tá lá na ANAU que eu tenho, como que a Cat tá, né? Como que tá o Eric, como que tá a Grace, que os pais perderam tudo?
né? Então, a gente poder olhar para essas pessoas, como que está a Giovana, que está viajando 12 horas a mais, porque tem que ter por Floripa, como é que está o Thiago, que está fazendo isso também. Então, essa semana passada, eu fiz uma reunião com esse time, que está no nosso time de frente, para dizer, primeiro, muito obrigada. Estou aqui para agradecer a vocês. Porque a gente vai para dentro das organizações e tem isso. O meu funcionário está chegando atrasado. Tá, mas não tem metrô. Ele está levando 2 horas ao invés de 1. Então, a gente ter esse olhar como líder, como empreendedor, né? O olhar para si mesmo enquanto empreendedor e buscar ajuda, que tem muita ajuda aí para gente disponível, de diversos grupos trabalhando, e olhar para o nosso time também, né? Como é que eu, enquanto líder, olho para o meu liderado nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul? E dentro de como é que a gente olha, eu acho que esse é um ponto. Como que a gente acolhe, né? Que eu acho que tu já trouxe assim, um pouquinho disso de ter a liberdade. Né? E eu me lembro que eu acompanhei teus vídeos, né, falando sobre como que eu manejo com as crianças, né, que não é forçar a fala, mas com o adulto também. Né? Nós tivemos uma situação numa das empresas que eu trabalhei, uma pessoa que teve uma perda realmente um acidente muito grave. E naquele momento, a gente fez um preparo tanto com essa pessoa, né, que é isso, como é que a vida segue, porque eu acho que esse é um ponto, a vida segue, né? Então, como é que a gente busca recursos para seguir a vida. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um preparo com a equipe para saber como que ela receberia. Como que ela... Né, toca no assunto, não toca no assunto, como que ela acolhe? E aí nós contratamos uma profissional especializada em trauma na época para poder fazer essa orientação para o grupo, porque todo mundo também estava impactado. Óbvio que não tem comparação, mas entender que é um momento que quando acontece algo com isso repercute também. Então, eu acho que esses são pontos importantes da gente poder entender como que a gente vai lidando com esses sentimentos. Bom, vocês vão falando, daí vai vindo um monte de links de coisas que eu gostaria de falar. Provavelmente vou falar só a metade das ideias que vieram, porque está sendo uma conversa muito, assim, inspiradora. Mas, assim, a questão, então, no primeiro momento, né, depende de que ângulo a gente está. Por exemplo, a gente procurou, porque teve muita força de médicos e psicólogos, as pessoas da área da saúde, enfermeiros, nossa, assim, uma empatia, as pessoas estarem ali e vão fazer um curativo e vão ver se a pessoa tem medicação, enfim. Então, eu acho que esse primeiro acolhimento foi essencial, porque a pessoa que está com sofrimento, ela só quer que a dor dela seja vista, que alguém me enxergue, que alguém enxergue a minha dor, que alguém me considere. Isso independente se é num primeiro momento de resgate ou se é depois num retorno num trabalho, como vocês estão trazendo aqui. A saúde do trabalhador é extremamente importante, né? Como é que algumas pessoas que eu ouvi se organizaram nas suas empresas para, olha, fulano perdeu tudo, então vamos tentar arrumar para ele minimamente algo, né? Seja financeiro ou emocional, para ele seguir adiante, vamos ver se ele está precisando de alguma coisa. Então, tudo passa na primeira frase, que é como tu está. Né? Acho que isso, para todos nós, essa pergunta é tão importante, porque todos aqui ajudaram, né? Vocês ajudaram, enfim, eu ajudei, e em alguns momentos a gente até esqueceu de se perguntar isso, né? E também vem a obrigação da gente fazer por si e fazer por outro, né? O amor e a empatia que a gente tem pelos outros, a gente também tem que ter a consideração, o respeito conosco. Mas quando me perguntaram em alguns momentos, alguns amigos, como é que tu está? Isso fez uma diferença tão grande para mim, porque eu estou tão acostumada a perguntar para os outros como é que eles estão, né? E eu acho que esse é o primeiro momento de começar uma conversa, por exemplo, no trabalho. Como é que tu está? E aí a pessoa ter liberdade para ela falar. Pode se perguntar para qualquer idade, como é que tu está? Claro que quando é criança a gente usa mais os elementos de expressão como brincadeira, brincar com a água, brincar com o barquinho, usar um desenho, né? E deixar ela com liberdade para falar. Vai ficando mais velho, né? E a gente vai usando, digamos, de ferramentas mais sérias. Mas uma orientação que a gente deu para os colegas psiquiatras, que eu acho que isso foi muito importante dentro da organização que a gente conseguiu fazer, e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul está de parabéns, porque a gente ajudou a não só receber
roupas, remédios, como a distribuir, como a fiscalizar. Não todos, né, abrigos. Infelizmente, a gente não tinha capacidade para, né, fiscalizar todos. Alguns abrigos a gente fiscalizou. Era não dar algumas medicações como calmantes, faixa preta, Rivotril, diazepam, etc. Porque tem estudos que eles prejudicam, consolidam o trauma. Porque a pessoa vai ficar como se fosse assim, mais sonolenta, mesmo que ela, não, mas eu tomei, não fiquei com sono. Mas o processo cerebral vai estimular alguns receptores GABA, que são receptores no cérebro que, em vez dela poder falar e se expressar, ela vai estar anestesiada. Então, a gente orientou que algumas medicações se evitassem e outras se usassem, porque algumas pessoas estavam em agitação psicomotora e precisaram ser medicadas realmente. Não foi a maioria, mas as que precisaram, a gente procurou ter esse cuidado. E só fazendo um parênteses nisso que tu está falando, que por exemplo, assim, em alguns abrigos nós tínhamos pessoas que estavam com crise de abstinência, porque são pessoas que estão um pouco dependentes, né, de álcool, dependentes de drogas, e esse foi o ponto. E aí essa pessoa se depara num outro local, referências totalmente distintas, e entra numa crise de abstinência. E, de novo, qual o preparo que se tem para lidar com uma pessoa que está tendo uma reação que é muito fora do controle dela, né? Num controle consciente. Então, realmente, são muitos desafios. Né? Dentro de tudo, eu acho que a gente está de parabéns, porque a gente está tendo uma escola de vida tão grande que a gente vai conseguir... Tomara que não aconteça em outros estados, mas do jeito que está a alteração climática, né, pode acontecer. Nem esses dias atrás, na Alemanha, um país de primeiro mundo, aconteceu. Eu acho que a gente vai poder retribuir também a ajuda que muitos estados e muitos brasileiros trouxeram para nós, a gente retribuir a expertise que a gente está tendo a partir de agora, porque ninguém tinha estudo suficiente aqui no nosso estado, nem práticas de prevenção de trauma ou atuação em trauma, que a partir de agora a gente já vai ter. E nessa aprendizagem, para a gente poder também trazer o programa impulsionando, né? Eu acho que lidando com o realismo, mas também impulsionando. Eu vi uma fala tua, porque com o Diego Casagrande, da FAB, que é isso, né? Como eu sabia que vocês iriam vir aqui, eu fui, né, ver os materiais de vocês, né, poder realmente já me conectar antes. E naquela entrevista com o Diego, que, por sinal, vou deixar aqui meu abraço, adoro, foi o momento de matar saudades do Diego Casagrande, adoro ele, que está lá nos Estados Unidos. Aí mandei até uma mensagem para ele, olha aqui, estou te assistindo. E eu me lembro que tu estavas falando sobre o momento pós-pandemia, que já foi uma situação adversa, externa, fora do nosso controle, que nós tivemos muitas lições aprendidas ali. E eu me lembro que tu estava trazendo isso, né? O quanto que desse episódio, muitas pessoas estavam montando seus negócios, tendo que se redescobrir. Então, acho que agora eu também vejo isso. Claro que de um jeito... Porque as pessoas perderam bens materiais, então, eu preciso recomeçar, sendo que eu tenho um passivo financeiro, eu tenho perdas aí. Como é que tu está vendo esse viés? Sabe, Jaque, que a gente fez uma mentoria em grupo para um projeto do Sebrae e a gente convidou a Fabiana Estrela para conectar com o assunto que a gente veio falando até agora. E uma das primeiras coisas que a Fabi falou foi saúde mental. Cuidem da saúde mental de vocês. Então, super conecta com o que a gente falou até agora. E que isso, às vezes, pode parecer bobagem ou pode parecer menos importante num cenário em que o empreendedor se depara com o seu negócio destruído. Uma das coisas que eu falo para quem está sofrendo esse momento é o CNPJ quebrou, né? O CNPJ alagou. Então, respira, vamos lá, né? Que a gente consegue se reconstruir, porque como a gente empreendedor é tão vinculado com o nosso negócio, o ser humano em si, enfim, do jeito que a gente trabalha hoje, a maioria das pessoas tem a sua identidade, parte da sua identidade vinculada ao trabalho, e a maioria dos empreendedores tem isso, é um impacto muito grande. Tá, e agora o que eu faço? Para onde que eu vou? Se antes eu tinha uma rotina das 7 da manhã às 11 da noite, né, sempre envolvida nisso, fica um luto, um vazio. Então, acho que olhar para como que eu posso reconstruir o que eu tenho, né, e gestão de crise.
O que eu posso eliminar de custos? Como é que eu posso começar com o mínimo viável, né? Recomeçar com o mínimo viável, de olhar para esse negócio assim, cara, e às vezes é escolher, inclusive, o que eu vou pagar e o que eu não vou pagar agora, né? Como a gente fez na pandemia, como foi construído na pandemia. E sempre sai coisas boas disso, né? Eu sempre costumo dizer, o lado ruim sempre tem um lado bom. E a gente, neste momento, enquanto empreendedor, a gente precisa acreditar nisso. Porque senão vira um cenário desesperador. E eu tô falando por mim, pelo que eu vivi nesse momento. Porque até dado momento, ok, a minha casa não foi alagada, meu escritório não foi alagado, estou ajudando todo mundo. Meu negócio, perdemos contratos do Rio Grande do Sul, mas ok, né? Assim, não vou me desesperar. Mas confesso para vocês, quando a gente viu o aeroporto fechado, eu pensei, tá, agora eu tenho que, né, recalcular a rota. O que eu vou fazer com o meu negócio? E fui fazer o que eu fiz na pandemia, gestão de crise. Estamos numa crise, trocamos turmas, trocamos professores das turmas, trocamos agenda com cliente, mas não é algo simples de ser feito, né? E tudo que eu estou trazendo aqui é a minha experiência, não é uma solução mágica para esse problema que eu gostaria muito de ter, mas, cara, é o que funciona para mim e para os clientes que a gente atende, né? Então, olhar para o que eu posso cortar de custo nesse momento, segurar ali o meu fluxo de caixa o máximo possível, renegociar com clientes entrega, se eu tinha entrega para um prazo, né? Não cancelar pedidos, né? Eu tenho ali algumas vendas, não tenho produto para entregar, não cancela, renegocia com o cliente prazo. Tem cliente que vai entender, tem cliente que não vai, e ok. E olhar também. Tem muita gente que, cara, eu não estava mais afim desse negócio. Será que é de recomeçar ele? Né? Se eu não estava mais, se isso não estava mais me realizando, será que não é o momento de olhar para o que de fato eu quero fazer? Mas não vejo que seja simples, né? É um desafio, como todo trabalho, como todo recomeçar, mas volto no início. E até eu fiz um conteúdo sobre isso, que eu sou empreendedora, eu preciso acreditar. Porque acho que é a primeira coisa que vai fazer a gente ter força de vontade, a gente ter um mínimo de energia olhando para o nosso negócio nesse caos, é isso. E, principalmente, não estamos sozinhos, né? O povo gaúcho, eu me emociono de falar isso, Cris. Mas o povo gaúcho deu lição de humanidade, né? E o Brasil todo, né? Mas nós conseguimos nos unir e mostrar que juntos a gente consegue. Sozinho é difícil, mas juntos a gente consegue. Então, acho que falar para os empreendedores, para os líderes, para quem está nos escutando, acho que essa é a principal. Tenho certeza que nós três aqui, se qualquer pessoa que está vendo, seja líder, seja empreendedor, seja qualquer pessoa, uma criança, um adolescente, pega os nossos contatos ali, que a gente tem tempo na nossa agenda para atender vocês. E de forma gratuita. Então é isso, gurias. A gente precisa acreditar e a gente não está sozinho, né? Nós conseguimos, gaúchos, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É isso que eu lembro. Me emocionei aqui também, porque eu penso, eu resgatei um sentimento que estava adormecido pelo Rio Grande do Sul. E pela nossa gente, não é o estado, o território, é pela nossa gente, pela força da nossa gente. E vi muitas coisas positivas mesmo. Mas quando ela estava falando, eu vi que tu ia falar, né? A gente está tendo a oportunidade de ressignificar, né, a nossa própria história. E os momentos de crise servem para isso, para a gente se ressignificar, para a gente morrer e renascer de novo, né? Então, a nossa história no nosso estado, que é muito emocionante, né? Eu também me emociono de ouvir vocês, me emociono das coisas que a gente viu, dos atos, né, de voluntários, enfim, é muito, muito tocante, dos atos de outras pessoas que, sem serem gaúchos, vieram. Então, realmente nos toca muito. Mas o nosso coração está em farrapos, né? Nós somos os farrapos. A gente vai ter que curar as nossas feridas, a gente vai ter que botar remédio no nosso coração, no nosso emocional, a gente vai ter que olhar para as nossas destruições, para os nossos lixos, né? Infelizmente, e nos reciclar. E a importância também da gente falar sobre o que tu trouxe aqui para a gente falar, que é reconstrução. Sim. A gente não falar só em destruição, mas em reconstrução. Sim.
E aí a gente também melhorar a nossa força mental, né? Como se a gente tivesse, por exemplo, a gente vê pessoas que enfrentam tratamento para câncer. Aquelas pessoas que têm mais força emocional, mais força mental, elas passam por muitas dificuldades, muitas dores, mas elas têm uma resposta melhor ao tratamento, porque o emocional delas está forte. Então a gente vai ressignificar a nossa história passada, os farrapos que a gente já foi e que a gente está sendo, e a gente vai se recriar, né? Como a flor de lótus que nasce da lama, do lixo, onde ninguém olhava nada, dali vai vir a nossa força. E esse vai ser um ensinamento novo para nós mesmos, nos ressignificando, e para o país também. Eu acho que até tava, porque é isso, nós vamos ter que fazer, eu digo assim, os programas eles ficam curtos. Eu já fico, né, com vontade de poder, porque eu acho que tu és professora de ética, e então eu acho que vem nessas crises vem convite para a gente repensar uma série de valores, né? Eu acho que a escassez traz para a gente que a gente possa olhar com mais carinho para o que a gente tinha e tem. Então tem realmente e esse é um outro ponto dentro do que a gente está falando em reconstrução, que essa é uma dúvida muito grande que as pessoas me trazem. Como que eu trabalho essa força propulsora, essa força da superação, sem que isso represente um desrespeito à parte que está doída? Eu acho que isso é algo que, por exemplo, assim, hoje empresários estão com essa dor. E mesmo eu aqui, mas será que eu né, não estou desrespeitando toda a dor das pessoas por estar aqui querendo falar em reconstrução? Então, tem muitas dúvidas sobre esse momento. A gente vai ter que ir com dor mesmo. Vai com dor, mas a gente não vai poder paralisar. Quando a gente paralisa por medo, ou seja, pelo próprio impacto, aí a gente fica na vitimização e a gente não tem ação sobre as coisas. Então, mesmo que muitos tenham sido vítima, mas a gente não se vitimizar faz uma grande diferença para a gente poder ir para a ação. E isso que tu disse, falamos ou não falamos? Sim, falamos, sim, vamos com dores, sim, sempre vai ter alguém para falar algo negativo, mas eu não me lembro agora o pensador que ele trouxe a seguinte ideia, que para que o mal exista, basta que o bem não se manifeste. Então, sim, onde tiver mídias sociais, onde tiver ação de um braço, de uma cabeça, do povo, sim, a gente tem que se manifestar. Que coisa boa ouvir isso. Que espetáculo ouvir isso. Que realmente eu tenho colocado assim que de vez em quando a gente se acomoda também, né? Não quero me incomodar, não quero correr o risco de daqui a pouco falar e ser cancelado. Então a gente também tem tido em alguns momentos escolhido ficar mais à sombra. E eu acho que esse é o momento que a gente tem que arregaçar as mangas, lidar realmente com o diverso, lidar com as divergências, como a gente lidou no momento do caos, porque no momento do caos as pessoas não estavam tanto olhando para isso. Estava todo mundo ali fazendo, Sim. vamos lá, vamos. Mas quando as coisas começam, sai daquele modo sobrevivência, aí de novo já vem e tem essa postura. E aí eu estava pensando, olhando para ti, Fábio, que tu estava mencionando assim, nós precisamos retomar o nosso medo. A gente, né, vai com medo mesmo, né? Lida com a dor e vai trabalhando essa capacidade de superação. E uma das ações é pedir ajuda, pedir colaboração, pedir rede. Olha, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso renegociar. Mas esse pedir ajuda também é um ato bem desafiador, bem corajoso. Aí entrando um pouco na linha da dica, assim, né? Porque eu acho que empreender é vender, é pedir, mas tem uma trava. Sim. E aí eu sou uma que de vez em quando estou aprendendo. Sim, sabe, Jaque, que voltando à tua pergunta de se a gente pensar em reconstrução é desconsiderar a dor do outro, sabe? Eu, como empreendedora, tendo a pensar que reconstruir é cuidar do outro. Porque a gente, fazendo este programa aqui e fazendo todas as ações que a gente faz, a gente está pensando como é que a gente reergue o nosso Estado. Porque não tem outro caminho.
a gente não está desrespeitando as pessoas, a gente está pensando nas pessoas. Porque se a gente não fizer, e tem sempre os primeiros que começam puxando as coisas, né? E essas pessoas são pessoas como você, né? Tu é uma dessas pessoas. Tu é uma pessoa líder que está preocupada numa reconstrução, que está num sábado que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, aqui, trabalhando pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso é de extrema importância. E a gente, sim, tem que vender neste momento. A gente, sim, tem que fazer os negócios girarem, a economia girar, as pessoas, para ajudar as pessoas. A gente está, nesse momento, ficando Porto Alegre, Santa Catarina, por conta do aeroporto, e a gente criou os chaveiros que eu trouxe, né, do Eu Sou Voluntário, porque eu fiquei pensando, como é que eu vou ajudar à distância? Eu não vou abrir mão de ajudar. Então, como é que eu faço mais doações? Porque essa doação ela vai diminuindo e ela já diminuiu em vários grupos. Como é que eu mantenho isso aceso? E a gente vai criando. E já que a gente não tem que ter vergonha de vender se esse vender tem um propósito. Sabe? Então, a gente é treinado nas faculdades pelo técnico. A gente, eu digo a nossa geração. Eu também faço 20 anos de formada esse ano. Então, a nossa geração não teve empreendedorismo, não teve tem que vender, tu tem que ser psicólogo e vender, tu tem que ser médico e vender. Ao contrário, os conselhos não deixam. E aí eu fico pensando, mas se eu sou um empreendedor, um psicólogo é um empreendedor, é um profissional autônomo. Como que não vai se vender? Se depende disso, se a família, vamos falar assim de família, de sustento, eu não estou falando de ser, sabe, um Elon Musk, eu estou falando de sustento, né, de transformação de realidade, como eu fiz com a minha, que passei muita dificuldade na infância e hoje, graças a Deus, através do meu trabalho, da minha venda, né, estou numa outra condição social. Ainda não estou com a vida resolvida, mas estou numa outra condição social. Então, sim, as pessoas precisam se vender, as pessoas precisam vender os seus negócios, precisamos retomar, precisamos respeitar e ajudar quem precisa. É só através da tua venda que tu vai conseguir ajudar mais pessoas. Quanto mais tu vender, mais tu consegue ajudar. E é isso que eu penso quando eu fico assim, tá, vou ou não vou, faço ou não faço, sabe? Tô aqui por isso. Sim, se eu não tenho como dar, né? Que é a brincadeira da máscara. Eu parei no meio da minha mudança lá, da minha organização de casa, eu preciso ir lá. Eu não tenho como dizer não. Como é que eu vou dizer não? Se eu olhasse para minha agenda, eu não conseguiria estar aqui, mas eu disse, eu não posso dizer não para esse convite. Realmente, então, se ajudar, também ajudar, isso tem que ficar claro para as pessoas. Ajudar o outro também ajudar a si mesmo também ajudar a sua família, o seu negócio também ajudar. Porque como mesmo o teu programa diz, né? Então, mentes que se conectam é uma rede que se conecta no Estado. Então, precisa de todas as pessoas, sim, trabalhando em todas as profissões, empreendedores, prestadores de serviço, porque aí essa rede vai se levantando. Né? Um gancho que estimula o outro e assim por diante é uma corrente. Né? Então, sim, a gente vai ter que olhar para todos nós e vamos lá, vamos levantar. E resgatar, acho que esse simbolismo nosso do farrapo, né? Que era um nobre com muitas posses, né? A nossa história da Revolução Farroupilha, cheio de medalhas e aquela roupa linda, né? E que foi ficando toda esfarrapada, mas não se perdeu a dignidade. E, na verdade, as nossas medalhas, a nossa força, ela está justamente no que a gente carrega na nossa alma, em quem a gente é. Isso não pode ser arrancado, isso não tem como ser destruído. É a partir dessa base especial de força, de caráter, de união, que a gente vai conseguir levantar, que a gente vai conseguir se reconstruir. A dignidade a gente não perde nunca. A gente sim vai se ajudar, a gente vai ajudar uns aos outros e nessa corrente todo mundo vai levantar. Que maravilha, eu estou emocionada aqui com essa conexão, com tudo que está sendo dito aqui e que eu realmente espero, né, que as pessoas possam acolher, que a gente tenha pessoas que escutem, que a gente tenha pessoas, e eu vou exercitar o meu pedido aqui, né, que as pessoas se inscrevam no canal, que as pessoas compartilhem esse canal, porque eu acho que a gente precisa ouvir essa conversa.
Até pode botar no 1,5 ali, acelerar. No 2 não, que eu acho que já perde, né? Mas porque a gente também vive isso dessa aceleração que em alguns momentos nós estamos perdendo essa essência, perdendo um pouco da nossa dignidade, né, em função desse turbilhão. Então, é realmente que a gente possa se reencontrar e poder estar ouvindo o que... E por isso que eu acho maravilhoso as mulheres, porque olha a sensibilidade do que teve aqui nessa nossa conversa. Realmente, assim, em vários momentos me tocou. Né? E aquilo que tu estava falando, né, doutora Grazi, que vocês vão falando, a cabeça vai fazendo assim, né? E vendo possibilidades. Então, gurias, muito obrigada pela gentileza. Né? Eu estou preocupada porque a doutora Grazi tem, saindo da nossa gravação aqui, ela tem um evento no sindicato. E só fazendo um parênteses, gurias, o quanto são importantes as associações e as redes. Porque tu estava falando do Sindicato dos Médicos, do CIMERS do Rio Grande do Sul, que realmente é super admirável. A superintendente do CIMERS já participou, a Simone Correia participou de um dos meus programas, que também é uma mulher forte, uma mulher preta, uma mulher que, sabe assim, que também tem essa força da superação. Né? E a gente poder também, assim como o Cindy Lojas, que tem feito um trabalho que está com vídeos sensacionais para esclarecer as pessoas também, porque às vezes é isso, né? E se eu estou ficando frágil, em que fontes que eu estou me abastecendo? E o Cindy Lojas também tem feito um trabalho muito interessante, abastecendo o pequeno empresário, e aí, mais uma vez, agradecendo a Alexandre Peixoto, que nos aproximou, e um queridão. Então, gurias, não sei se vocês querem só fazer uma fala final, assim, sabe que eu adoro rituais, né? Então, tem o meu ritual da apresentação e o meu ritual, assim, de alguma dica de um vídeo, de um filme, de alguma coisa que as pessoas pudessem fazer nesse momento para se reconstruir, para poder juntar os seus farrapos, resgatar a sua dignidade. Alguma dica? Eu estou lendo o livro Nada Pode Me Ferir, que é de um americano negro, eu não lembro o nome dele, é Gobbins o sobrenome, posso até deixar depois aqui para colocar no vídeo, que ele é uma pessoa que veio de uma vulnerabilidade extrema e se tornou uma das principais pessoas do exército americano por trabalhar essa inteligência emocional, né, a saúde mental, como que eu venço um momento difícil. E eu conheci o livro no aeroporto, nas minhas viagens, gostei, não comprei, e quando começou todo esse caos, eu pensei, vou comprar aquele livro para ler. Então, eu, Fábio, tenho feito terapia, né? Faço terapia, tenho as minhas redes de apoio de amigos, empreendedores, tem aí o sindicato, né? O Cindy Lojas, o CDL que não é sindicato, o Sebrae, RS, então falando um pouco dos empreendedores, né? Nós lá da Nau 25 estamos super abertos para quem precisar, então acho que volto na minha fala, precisamos acreditar e não estamos sozinhos. Então, se você está aí olhando esse vídeo, quero dizer isso para você. Nós precisamos acreditar que isso vai mudar e que a gente vai se reconstruir, porque esse programa é sobre reconstrução e você não está sozinho. Que maravilha. Então, se fazendo o gancho que a Fábio está falando, a gente não descuidar da nossa saúde mental, então fazer terapia, ir nas consultas com o psiquiatra, com o psicólogo, pedir ajuda, falar sobre o que está sentindo em casa, no trabalho, nas escolas. E 2 pontos bem fortes que eu quero trazer aqui, que é a questão do amor. O amor é remédio, isso é comprovado cientificamente. O amor ajuda a reconstruir, o amor ajuda a levantar. Então, o amor pelo nosso próprio povo foi o que fez a gente ir para a rua e cada um fazer o que podia e não podia. E muitas vezes, bom, eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer aquilo, enfim, me reinvento, e que seria esse segundo ponto, que é pensar fora da caixa. Todos nós vamos ter que pensar fora da caixa. E a gente fez muito isso agora, a gente exercitou muito isso. A gente precisa seguir, né, com isso. Então, criatividade, pensar fora da caixa e o amor que nos conecta e nos une. Então, seria isso, foi um prazer ter vindo aqui. E falando em amor, né, esse é um mimo. Grata, que lindo. Que lindo. Mentes que Conectam é uma bolacha de mel feita por uma gaúcha, uma artista, Adriana Morante. Que linda. Sempre faço a referência porque ela faz com muito carinho, com especiarias, então de poder de alguma forma trazer uma memória afetiva também para esse momento, um docinho, um mimo.
de agradecimento esse carinho, essa atenção que vocês trouxeram aqui para mim. Foi muito importante me sentir aprendendo com vocês e para quem nos escuta. E a gente tem que chegar, né, chegando ao fim, reforçando o nosso apoio, o Mentes que Conectam, com essa websérie, trazer essa força da gente reconstruir, da gente se refazer e também da gente apoiar o Instituto Mentes que Conectam, o Instituto Colo de Mãe. O Instituto Colo de Mãe, ele veio com muita força, né? As gurias já vinham fazendo o trabalho, mas ele realmente ganhou uma força muito grande, com muito amor e dedicação da população nessa crise toda. Né? E as gurias estão firmando lá o Instituto, então é muito importante que as pessoas sigam apoiando também a essa causa das famílias atípicas. Esse é um dos propósitos também desse programa aqui. Gente, a gente se vê, né, num próximo episódio. E fica aquele pedido, né? Vai lá, assiste, compartilha, assiste até o final. Porque no final está muito potente as dicas que as gurias deram aqui. E até breve.